Olá pessoal, eu sou Antônio Tavares. Hoje eu estou aqui compartilhando o espaço com o Dr. Breno para a gente entrevistar os nossos amigos Dr. Elcio Júnior e o Dr. Igor Dutra. E a gente vai ter um bate-papo aqui bem legal sobre a questão que envolve a fertilidade e a avaliação da infertilidade nos casos dos pacientes oncológicos. Então eu queria primeiro passar a palavra aqui para o Dr. Breno e já começar aí passar essa bola aí para ele. Perfeito. Prazer, todo mundo. Então hoje eu queria levantar um pouquinho, primeiro me apresentar, né? Meu nome é Breno Santiago, eu sou médico urologista formado pela UERJ, onde eu também fiz a minha parte de graduação em andrologia e fertilidade masculina. Dr. Elcio, por favor. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Elcio, eu também sou andrologista da UERJ, né? Mexo com infertilidade já há um tempo. E agora eu gostaria de passar a palavra também para o Dr. Igor se apresentar para a gente começar esse bate-papo. Bom, primeiro quero agradecer o convite, a iniciativa aí da SPU Rio, fazer o podcast. Acho que isso agrega muito valor, né, para os residentes, pessoal que está aprendendo. O universo da fertilidade tem sido trazido muita atenção, né, dos novos urologistas. Então, a oportunidade de a gente estar dividindo o nosso conhecimento, ensinando, né, coisa que a gente aprendeu com a medicina e segue. Bom, para quem não me conhece, eu sou Igor Dutra, eu sou médico urologista, tenho fellowship em reprodução humana pela Unifesp e atualmente sou diretor médico da Dualfert, na minha clínica, né, onde eu atuo e faço tratamento de fertilização e também a parte andrológica. Eu sou um pouco mais fertileuta que andrologista, talvez. Vai ser um prazer aí poder dividir conhecimento aí com todos. E o interessante é que assim, o nosso objetivo também é, além como o Igor colocou, né, a gente trazer informação para os colegas da área de saúde, para os residentes e também para as pessoas em geral, para os pacientes e principalmente para os familiares, né? A gente sabe que essa parte do tratamento oncológico, muitas vezes, ele traz desafios não só para o paciente, mas também para quem está ali dando o apoio. E essa questão da infertilidade é um assunto bastante... A gente vê assim, um aumento cada vez maior do interesse nesse assunto. Eu queria primeiro trazer aí para o Elcio essa pergunta. Por que você acha, Elcio, que esse assunto tem trazido mais interesse? Por que as pessoas têm trazido mais questionamentos, perguntas sobre a preservação da fertilidade e a infertilidade dentro do contexto do paciente oncológico? Então, Antônio, essa pergunta é muito boa. E o que a gente observa é que cada vez mais estão dando atenção, né, para os cânceres e a fertilidade nesse tipo de paciente tem ficado de lado. Independente do tipo do câncer, é importante saber que ele pode levar à infertilidade. Seja o próprio câncer, como por exemplo um câncer de testículo, pode estar relacionado à infertilidade. Ou um linfoma, que é um câncer no sangue, também pode levar à infertilidade. Como? No tratamento. Então eu acho que é muito importante a gente começar a mudar esse paradigma. Pensou na questão da oncologia, a gente tem que pensar também na preservação da fertilidade. Eu acho que uma coisa tem que andar junto com a outra. Por mais que o paciente naquele momento fale que não gostaria, ele está passando por um trauma, ele está passando por um acontecimento que está mexendo com a vida dele. Então, muitas das vezes, naquele momento, ele não está pensando no futuro. Ele está pensando em resolver o problema dele. Ponto. Então, eu acho que a gente tem que conversar muito e oferecer essa possibilidade. E ao longo aí do bate-papo, a gente vai perceber que é muito acessível, diferentemente do que as pessoas acham. Então, eu acho que o oferecer a preservação da fertilidade é muito importante e uma coisa tem que andar junto da outra. É curioso porque é engraçado, né? Hoje em dia, tá tendo bem, é um assunto que está bem em voga, na verdade, a questão da mulher de ter essa liberdade de preservação de óvulos, dela poder engravidar quando ela bem entende, né? E aí o Igor, que trabalha até com essas duas vertentes, homem e mulher, como é que tem sido para o homem essa questão da preservação da fertilidade? O oncologista, ele tem acesso ao andrologista? Como é que o paciente chega para a gente, na tua experiência? Então, a preservação da fertilidade já é uma recomendação, né, da Sociedade de Oncologia Americana, acho que fala sobre isso já há muitos anos, trazendo o congelamento de sêmen como uma técnica muito segura para a preservação dos casos oncológicos, né?
Entretanto, eu até apresentei na aula esse dado, que é curioso, que eu levantei. Em 2002, eles fizeram um levantamento com os oncologistas sobre, justamente respondendo a pergunta se achava que era importante você trazer ao conhecimento do paciente a possibilidade de criopreservação do sêmen. De maneira geral, não do sêmen, mas nesse caso a pergunta da preservação da fertilidade, tanto o homem quanto a mulher. E 90 e poucos %, agora eu não lembro o dado, mas disseram que sim, que concordam com isso, que é importante. Só que aí quando perguntavam se ele fazia isso, mais da metade não falava da fertilidade no momento da consulta diagnóstica do câncer. Então, ou seja, por mais que a gente saiba que é acessível, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, sobre acessibilidade, mas que é uma possibilidade, ainda assim ela não é um assunto que é muito discutido dentro da consulta. Melhorou, mas ainda é muito pouco discutido. Eu trabalho num hospital universitário, na UF, né? E lá a gente tem muitas discussões de diversos temas dentro da urologia, e é um serviço que tem uma reunião multidisciplinar. Então a gente tem oncologista, patologista, e é curioso quando você escuta o outro lado, né, de outras da área, né? Fala, não, mas esse paciente muitas vezes ele não tem cabeça para de fato pensar nisso, ou ele é um paciente do SUS e não tem recurso financeiro para fazer um congelamento, né, de sêmen. Falando um pouco mais do sêmen, até porque a gente está dentro da Sociedade Brasileira de Urologia e atendendo muito mais anseio de quem quer ouvir sobre isso. Então, aí você vê que ainda falta muita informação para multidisciplinar, não só dentro da urologia, mas dentro das outras áreas que compõem o tratamento oncológico, que tem que ser multidisciplinar, tem que ser um oncologista, um psicólogo, tratar da questão sexual, que foi tema que a gente já fez também no podcast. Então, assim, falta ainda, eu acho que precisa de uma educação continuada para esses especialistas, para que isso comece, de fato, a ter a maior percepção de valor. Isso é uma coisa que eu noto. Ô Igor, achei interessante essa sua colocação, assim, que o paciente ele é visto de forma multidisciplinar. Ou deveria ser, né? Deveria ser. Mas, assim, quando a gente fala na preservação da fertilidade, a gente não está falando só de um paciente que virá a ser pai no futuro. A gente está falando de uma mãe que seria avó, de uma esposa que seria mãe. Então, assim, isso envolve muito mais do que simplesmente aquela única decisão que o paciente teria que tomar naquele momento, como o Elcio colocou ali, um momento muito conturbado. Então, assim, eu destaco essa importância que a família tem nesse apoio, nessa busca também da informação. Mas, assim, Elcio, eu queria te perguntar o seguinte, dentro desse campo multidisciplinar que envolve esse paciente oncológico, de quem que você acha que deveria ser a responsabilidade de estar estimulando, de estar orientando, de estar comentando sobre, olha, antes de iniciar um tratamento, antes de fazer uma cirurgia, vamos pensar em congelar o sêmen, vamos pensar nessa possibilidade. É muito boa a sua pergunta. Depende muito do paciente, da relação que ele tem com o médico que deu o diagnóstico. Como é uma abordagem muito multidisciplinar, a gente sabe que os pacientes eles tendem a adquirir confiança em determinados profissionais. Eu acho que todos os profissionais que mexem, né, com câncer deveriam ter a capacidade de orientar o paciente com relação à preservação. Caso isso não ocorra, eu acho que é dever do médico assistente que fez o diagnóstico, no momento do diagnóstico, abordar também a fertilidade. Por mais que o paciente negue naquele momento inicial por conta do trauma, do susto, eu acho importante frisar que no futuro ele pode se arrepender. E aí o médico tem que passar os valores para ele. Então o médico tem que estar ciente dos custos, tem que estar ciente de como é feito essa preservação. O que acaba sendo uma barreira também se o médico não está
ambientalizado com essas informações. Exatamente. Né? Se não tiver, eu acho importante ele encaminhar para um profissional que esteja, né, habituado a isso, porque esse profissional vai passar as orientações, os exames necessários, né, para fazer o congelamento. Se existe ou não exame, a gente sabe, a gente que lida com isso, sabe que existem exames para fazer o congelamento. Não é qualquer um que sai, vai ali na esquina e congela. Temos exames necessários, então é muito importante saber isso, saber quais pedir e orientar com relação a isso. Eu acho que esse é o principal ponto, é ver quem que o paciente confia primeiramente e todos estarem capacitados para dar essa orientação. E aí, Igor, dentro, é claro, né, a gente tem diversas barreiras, mas e a parte financeira hoje em dia, cara? O que você observa? Você que está no núcleo, né, universitário, diversos alunos, pacientes do SUS, você acha que é factível para o paciente ele conseguir chegar e preservar e ainda mais ter esse custo de manutenção? Como é que funciona? Então, a gente tem duas medicinas no Brasil, né? A medicina pública e a medicina privada. A reprodução humana e os tratamentos de reprodução humana, como a gente sabe, eles não são contemplados pelo SUS, na sua grande maioria. Pelo menos no estado do Rio de Janeiro, a gente não tem nenhum serviço que oferece técnicas de fertilização in vitro, que é a técnica de alta complexidade. Então, isso é um problema. Em outros estados a gente tem, com algumas limitações, mas acaba se gerando aí uma espera de 3, 5 anos, alguns pacientes, né? Então, isso é um problema. Por que eu falo em técnica de fertilização, antes de responder a tua pergunta? Porque quando a gente, de certo modo, congela o sêmen de um paciente como esse, estaria atrelado a isso uma técnica de reprodução assistida, né? Caso, porventura, ele venha, de fato, a utilizar essa amostra com o objetivo de concepção, de engravidar a esposa. Por quê? Porque você congela o sêmen e você tem dois caminhos. Você pode oferecer a esse homem, a esse casal, no caso, um tratamento de baixa complexidade, que envolve a técnica de inseminação intrauterina, conhecida como inseminação artificial, mais popularmente, que é uma técnica que tem um custo menor, né, que alguns serviços públicos no Rio ainda conseguem fazer. Então, isso permitiria que o paciente do SUS com esse diagnóstico tivesse essa oportunidade futura. Porque é importante, a gente não basta chegar e dizer, o valor para congelar sêmen não é nenhum absurdo, mas a gente precisa pensar também no pós-congelamento, que ele vai usar aquela amostra, né? Então, isso de fato é uma limitação na medicina pública. Eu tenho um ambulatório dentro da UF, voltado para essa parte de infertilidade, e a gente encontra um outro problema também, que é a falta de treinamento ou de integração com os órgãos reguladores do SUS para saber encaminhar esse paciente. Você abre a agenda e às vezes a regulação não consegue direcionar esse paciente que está numa unidade básica de saúde não chega exatamente no ambulatório que é o destino dele. Então isso é uma dificuldade também. A infertilidade, ela tem CID, ela é uma doença. Apesar de ela não ser uma doença com uma questão de risco de vida, né? Que é o que a gente acaba, como médico, tendo muito mais essa preocupação, mas é uma doença que precisa de ser proposto um tratamento. Então, eu lamento que o SUS limite a isso. Aí a gente entra na parte privada. Aí na parte privada existem inúmeros centros de medicina reprodutiva e que eles cobram um valor do congelamento seminal, que no imaginário de quem não trabalha dentro desses centros é de que há um altíssimo custo, né? E quando eu falo que o custo não é um custo absurdo, basta a gente comparar com um congelamento de óvulo, né? Por exemplo, um congelamento de óvulo, você pode ter variações de custo de 15 a 30 mil reais, assim, em média no mercado. Em um congelamento de sêmen, você tem um custo em torno de 700 a 1.000 reais a coleta para congelamento, com uma manutenção que a média, eu cheguei a levantar para apresentar aula, 6 centros no Rio, que a média é de 1.100 reais a manutenção anual. Ou seja, bem acessível, né? Que é acessível, mas muitas vezes a gente que está na linha de frente de um ambulatório de oncologia no SUS, ou o residente que está atendendo um paciente naquele ambulatório corrido e não tem tempo para falar, olha, pô, você quer ser pai, né?
Você vai entrar agora, vai fazer uma orquiectomia, e isso já reduz aí em 80%, muito provavelmente, a concentração espermática. Então, você congelar depois de uma orquiectomia já é pior, né? E você não falar absolutamente nada sobre isso, nesse homem em idade provavelmente fértil, né, ruim. Aí você fala, não, mas eu não vou falar, porque ele é do SUS, ele não vai ter recurso para pagar um... Pergunta para ele, que às vezes isso aí pode ser possível, né? Então, acho que é o papel do urologista abordar o tema, né? Agora, infelizmente, a gente fica totalmente vinculado ainda a essa prestação de serviço para a medicina privada. Ô Igor, uma vez eu vi uma discussão dava no centro cirúrgico, e aí tinha uma técnica de enfermagem comentando com a outra, né, falando que tinha ido numa ginecologista e tal, e preocupada com essa questão da idade, não tinha filho. E a médica, em algum momento, comentou com ela, mas isso é muito caro. E ela falou assim, doutor, eu não vim aqui pedir dinheiro. Eu vim aqui porque eu estou preocupada com essa minha questão da fertilidade. E aí eu me lembro uma frase que uma vez eu vi uma pessoa falar, que assim, longe é onde você não quer ir, né? Então, assim, é muito difícil a gente dimensionar essas questões com uma coisa que envolve, às vezes, o sonho de vida da pessoa, né? E aí você realmente não oferecer, né? Acho que o grande problema é esse, é não oferecer. E muitas vezes existe isso que o Igor falou, essa preocupação de que o custo é uma barreira muito grande. E, na verdade, a gente vê que a maioria dos pacientes não deixa esse material congelado por muito tempo. A maioria vai deixar ali 2, 3, 4 anos. Não é um material que você vai deixar eternamente em função dessa anuidade, né? Mas uma coisa que eu queria colocar aqui para a gente discutir é que, assim, existe, obviamente, essa questão que o Igor colocou de você pegar esse material e você, no futuro, usar para alguma técnica de reprodução assistida, seja com maior ou menor complexidade. Mas existe um outro papel fundamental, que eu considero assim, extremamente importante, que é o seguinte, naquele momento, naquela dificuldade que o paciente está passando, do diagnóstico e do tratamento, e o fantasma de se tornar infértil, e muitas vezes se soma a uma série de outras questões negativas ou desafiadoras que o diagnóstico traz. E ao contrário, o fato dele congelar, o fato dele preservar isso, mesmo que ele não precise usar, porque em alguns casos ele vai recuperar essa função lá na frente, mas isso já traz ali um apoio, já traz uma segurança que faz com que esse caminhar ali durante o processo de diagnóstico e tratamento se torne mais leve. Então, não necessariamente o fato de congelar é como se fosse um seguro, não é que seja obrigatório que você use, mas aquilo vai te trazer alguns benefícios, mesmo que depois você opte por não manter esse material guardado, né? Exatamente. E isso que o Igor falou, né, do sistema público e do sistema privado, a gente, né, o Igor trabalha na UF, eu trabalho na UERJ, né, a gente aqui forma profissionais. Eu acho que a gente tem sempre que orientá-los que, independente do local onde eles estejam, tem que oferecer a preservação. Se o paciente tem condição ou não de pagar, é outra situação. Cabe a você informar. Eu já fiquei satisfeito essa semana que um dos residentes nossos ofereceu, estava escrito no prontuário, o paciente ia fazer uma orquiectomia, ele escreveu, foi conversado com o paciente a respeito da preservação da fertilidade. Então, isso você é um dado muito importante, né? Eu fui ver o esse prontuário. Registro. Exatamente, isso é muito importante para a gente também ter a proteção. Porque já imaginou se esse paciente daqui a 4 anos fala, nunca me foi oferecido, qual vai ser a sua desculpa para não oferecer? Onde é que está isso registrado, né? Yeah. Exatamente, então eu acho que isso é muito importante, a gente, né, que é formador de profissional, que trabalhará no futuro com isso, cabe a nós orientarmos que tem que ser feito essa sugestão para o paciente. Se o paciente tem condição ou não, infelizmente é outra situação. Uma questão que a gente estava levantando aqui também, como o Igor falou, a questão da regulação, né? Isso independente do paciente estar dentro de uma estrutura do SUS ou uma estrutura privada ou no plano de saúde, existe uma urgência que ela não assim, ela não depende dessas estruturas, que é a urgência de você iniciar o tratamento. A gente sabe que para congelar o sêmen, o processo é muito mais simples do que congelar um óvulo.
Mas uma das coisas que a gente passou a fazer lá na Androlife, assim, em função de diminuir essa barreira, a gente montou uma estrutura que você, quando o paciente liga para ter uma consulta de orientação sobre congelamento, sobre preservação, essa consulta, a secretária ela é orientada a marcar a consulta na mesma semana, e é uma consulta que não é paga, porque é uma consulta de orientação e, na verdade, a gente entende que, assim, quanto menos barreira você cria, mais você consegue trazer esse paciente para ser informado. E uma coisa que a gente passou a fazer também lá, Elcio, é o seguinte: a gente bota o registro, se vem encaminhado por algum colega, a gente bota paciente encaminhado pelo doutor fulano, e foi oferecido ao paciente, explicado e oferecido ali a opção do congelamento, e quando o paciente não decide por não congelar, isso também é registrado. E o paciente não optou, mas ele teve a orientação, ele teve a oportunidade de esclarecer, de tirar dúvida, ter essas informações de custo, porque isso é um fator que eu acho que a gente deveria sempre estar facilitando esse processo. Agora, uma coisa que eu queria discutir aqui, assim, e o tempo, assim, tá, ok, o paciente decidiu congelar. Como é que vocês veem na prática, assim, esse tempo para o paciente fazer o primeiro exame? Você falou, Elcio, a questão dos exames que a vigilância sanitária exige, e, assim, existem esses recursos de você, mesmo sem ter o exame pronto, você poder congelar em separado esse material. Como é que vocês veem isso, assim, no sentido de tentar diminuir a dificuldade desse paciente? Até porque o paciente oncológico, né? A gente também está correndo contra o relógio referente à doença, né? Às vezes ele já está com cirurgia marcada, às vezes já está com tratamento agendado, né? Esse paciente oncológico é um paciente que realmente tem que correr um pouquinho mais. Então, nesses casos, pode ser feito sim o congelamento, caso essas sorologias, né, que a gente sabe que tem uma sorologia mínima, que é o HIV, HTLV, VDRL, hepatite, são as sorologias mínimas necessárias, né, que a Anvisa exige para fazer o congelamento, mas tem como sim congelar em separado para posteriormente, né, quando as sorologias saírem, forem todas negativas, dá para colocar junto com os outros. Porque até mesmo a gente acha isso é um mecanismo de proteção também, tanto para o paciente quanto para os outros pacientes que têm material congelado. Então isso é muito importante. Mas dentro da oncologia tem essa possibilidade sim, né? Porque às vezes o paciente vai começar um tratamento, 2 dias depois você precisa de uma certa urgência. Então, neste caso, você pode sim pedir para o paciente congelar enquanto as sorologias não ficam prontas. E, infelizmente, se ficarem prontas e alguma vier positiva, esse sêmen não é descartado, ele mantém-se congelado, porém separado dos outros. Perfeito. Esse cuidado de risco biológico é uma coisa que é uma preocupação da Anvisa dentro dos centros, e que quando se não tem a sorologia totalmente pronta, ele fica em quarentena. É um barril separado, aguardando esse resultado para que ele possa, dentro daquele cilindro de nitrogênio, colocar as outras amostras que não contemplam qualquer infecção, enfim. Existem alguns laboratórios que têm esse cilindro para quarentena, existe esse cuidado. Mas o ideal é que esse paciente faça esse congelamento com as sorologias prontas. E muitas vezes você consegue isso em 24 a 48 horas, colocando no pedido de exame a urgência para isso. A consulta médica é uma barreira e é um delta-T que atrapalha. Então, por exemplo, eu tenho alguns colegas urologistas que me ligam: Igor, eu estou com um paciente aqui com um tumor testicular que eu vou operar ele agora. Essa semana eu vou operar ele. Aí eu falei: então, cara, nem me manda, faz o seguinte, pede esses exames aqui, manda ele para o laboratório, tem o laboratório XYZ, já com esses exames prontos, e no pedido você vai lá e solicita criopreservação seminal, indicação pré-orquiectomia para o tumor testicular, ponto. E aí você já está adiantando a vida desse paciente. Se ele quiser informações mais detalhadas e passar por um especialista que possa explicar a ele no futuro o propósito do uso, as estratégias, pode marcar essa consulta. E aí ele tem essa opção depois de descartar essa amostra
E não vai ter o custo de uma taxa de manutenção ad eterno. Também tem isso. O pessoal acha que está colocando aquela amostra seminal para uma crio e tem que pagar aquilo de eterno. Não, você vai pagar aquela taxa inicial. E se amanhã depois você mudar de ideia e não quiser, ou achar que é caro demais para fazer uma FIV no futuro, solicita o descarte da amostra e não vai ter nenhum custo de manutenção. Né, que a gente fala em 1.000 e poucos reais no ano, o que é uma coisa assim... eu brinco, falo que é o que a gente gasta no ano de streaming aí que a gente assina, né, de Netflix e tudo mais. Então, tem essa possibilidade importante nesse contexto do tratamento. Agora, um outro ponto que eu acho que é válido eu trazer, que também muitos urologistas me perguntam, mas como é que é esse congelamento, né? Como é que ele acontece? Assim, a gente sempre, a recomendação também, diretriz da ASCO, que saiu agora em 2025, você ter no mínimo 3 amostras de criotubos de congelamento, né? Os laboratórios às vezes conseguem fazer isso em uma coleta única e algumas vezes eles pedem uma segunda coleta, que gera um custo para uma segunda coleta. E esses criotubos, eles congelados, eles vão ser cobrados pelo valor fixo. Então também não é um valor, na maioria das vezes, que é cobrado por criotubo especificamente, mas sim por coleta, né? Então isso é um outro ponto que alguns laboratórios trazem de facilidade, né? Quanto mais espermatozoide tiver, e principalmente num contexto de doença oncológica, onde ele já, por ter um diagnóstico, já pode ter repercussão na fertilidade, né? Melhor para garantir que essa amostra, de fato, uma vez utilizada, ela seja exitosa em resultados aí, de tratamento, né? Falou de ad eterno, né? De manter aquilo preservado para sempre, né? Eu trago isso porque já teve um paciente que perguntou. Eu estou falando, parece besteira, né? Ele chegou e falou assim, mas eu tenho que pagar isso até quando? Vou pagar para sempre? Eu falei, não, até você não querer mais usar. Ou precisar usar, né? Na cabeça do leigo faz total sentido, né? E assim, qual foi o prazo máximo que vocês já viram de um preservado ser utilizado depois para fertilizar? Material seminal, quanto tempo que você acha? Olha, na literatura, se eu não me engano, tem algo acima de 28 anos de congelamento de amostra. Congelamento, de maneira geral, do óvulo e do sêmen, ele passou por uma transformação, né? As técnicas de congelamento, elas evoluíram, antigamente era um congelamento lento. O espermatozoide nunca sofreu muito com congelamento, porque ele tem pouco citoplasma. Quem sofre muito com congelamento é óvulo, porque é líquido. E aí você fazer um congelamento lento é como botar num freezer, né? Um gelo, e você tirar do freezer, ele tem uns cristais. Você já notou. Quando começa a descongelar, forma aqueles cristais. Só que numa célula, isso gera fragmentação da célula, né? Então, depois que, se eu não me engano, no início dos anos 2000, assim, entrou a vitrificação, que é o quê? É a técnica de congelamento ultra rápido, que ganha esse nome de vitrificação, porque ela recebe um choque térmico a menos 195 graus e aí você congela instantaneamente aquela célula, diminuindo o processo de cristalização que existe dentro do citoplasma. E o espermatozoide, como tem pouco sofre se é um congelamento rápido, se é um congelamento lento, ultra rápido, mas o óvulo sofre muito com isso, né? E hoje a gente vê técnicas de vitrificação que são altamente seguras, né? Então você vê esse cara que muito provavelmente conseguiu uma gravidez com sêmen congelado há 20, 30 anos, né? Mostra o que lá atrás a técnica do congelamento lento ela era suficientemente boa para que ele conseguisse ter. Então é uma técnica muito, muito segura. O congelamento é uma técnica que segura não só para sêmen, como para óvulo, a ponto de, por exemplo, na mulher, a gente congela o óvulo da mulher com toda a segurança e cada vez mais de que uma vez descongelando, os desfechos laboratoriais absolutamente não mudam caso você os utilizasse a fresco, né? Ou seja, sem que esses óvulos tenham sido congelados. Não tem diferença na taxa de gravidez. Então isso faz com que eu também tento convencer meus pacientes, provavelmente vocês também, né? Que, olha, tem um problema no sêmen, vamos melhorar o sêmen, congela o óvulo da esposa, né? Então é muito isso. Mas é muito mais fácil, né? Olha só, o óvulo, a esposa, é a mulher, e eu pego alguns casos
de mulher com câncer, ela chega para mim e a gente tem que fazer um random start de estímulo ovariano, porque ela vai fazer uma quimioterapia por um câncer de mama e tal, e a gente tem que fazer um processo de 9 a 12 dias de medicação, coleta de óvulo, e aí sim ela vai ter aquele material congelado. Um homem, ele vai no laboratório, num ato, ele congela. Tem por que ele deixar de fazer isso, Se né? tiver disposição, Até até no Marte. mesmo dia dá para colher mais de uma vez, né? O Exato. Breno estava lembrando de um caso, que assim, lá na Androlife a gente tem um banco desde 2014. Tem um paciente nosso que ele com 3 anos mais ou menos de material congelado pegou a amostra, fez um tratamento e recentemente agora no final do ano passado ele veio para pegar outra amostra para tentar o segundo filho. O primeiro já tinha dado certo e tal, eles deram um intervalo razoavelmente ali entre uma gravidez e outra. Então, assim, para a gente lá, o nosso caso, vamos dizer assim, mais longo, né, em termos de tempo. Mas, mesmo depois que ele teve o primeiro filho, ele quis manter o material, porque às vezes o casal lá na frente vai optar por, enfim, continuar o processo ali de formação da família, né? Legal. Eu acho muito interessante, assim, na dúvida, congela, né? Na dúvida, congela. E o Igor falou e é muito importante, assim, até para quem vai ouvir a gente, para quem vai solicitar o congelamento, solicita o congelamento. Se é ultra rápido, se é rápido, se é lento, É isso aí. a clínica que vai decidir. É. Até mesmo porque nem todas têm a vitrificação para espermatozoide. Exato. A vitrificação, como o Igor falou, é para óvulo. É. Espermatozoide é outra técnica, que a grande maioria ou a maior parte tem. A vitrificação são exceções. Até mesmo porque com a vitrificação a gente consegue congelar 1, 2, 3, assim, pouquíssimos. Isso Unidades, permite né? isso. Exatamente. Então, assim, quer solicitar, solicita congelamento. Encaminha para a clínica que ela vai decidir qual tipo. Eu costumo falar isso, né? O óvulo é igual um carro elétrico. Mas o espermatozoide é igual um Fusca. Ele aguenta qualquer terreno. São milhões. Essa resistência, né, assim, ao congelamento, ao descongelamento da técnica mais tradicional é impressionante, né? A célula tem pelas próprias características que o Igor citou, né, uma célula com pouca quantidade de água, quando você compara. E ela é uma célula migratória, né? O design do espermatozoide é assim, extremamente evoluído, né? Então é uma célula que a função básica dela é migrar. Então ela tem uma capacidade muito boa, tanto de aceitar o congelamento quanto o descongelamento, né? Exato. Muito bem. E me fala uma coisa, Elci, em relação a essa questão, a gente começou a falar da questão muito do tumor de testículo e tal, mas assim, as outras patologias que podem interferir na fertilidade, quando a gente fala do processo todo, assim, envolvendo a ereção, a ejaculação, que outras situações oncológicas você vê que assim, as pessoas às vezes esquecem de indicar o paciente para a possibilidade de congelar, por não ser necessariamente um tumor de testículo ou um tumor de próstata, assim. Que outras situações você vê que muitas vezes a gente acaba deixando de oferecer a possibilidade de congelar, por não se tratar de um tumor específico na produção do espermatozoide, mas que poderia influenciar na dinâmica da fertilidade? Eu acho essa pergunta muito importante. Porque, na verdade, assim, pela própria definição, né, para ter filho, você tem que ter relação sexual, você tem que ter, então, uma ereção, você tem que ter uma ejaculação e você tem que ter uma quantidade no ejaculado boa. Então, qualquer tipo de câncer que possa interferir nisso seria importante. Como, por exemplo, se eu tenho um câncer de intestino, eu vou mexer ali na inervação, né, retroperitoneal e possa acabar com o meu ejaculado, isso é um dado importante. Ou porque você não vai ejacular mais, ou porque vai ter uma ejaculação retrógrada. Então são tratamentos diferenciados. Um câncer, por exemplo, de pênis, em que você vai fazer uma amputação parcial, que possa prejudicar a saída do sêmen, também tem que ser orientado isso. Um câncer sanguíneo, que você vai fazer uma quimioterapia
e possa ter a chance de ter lesão, né, testicular, a gente sabe que muitos quimioterápicos, ciclofosfamida, vários outros quimioterápicos podem causar dano testicular, até mesmo irreversível, é orientado o congelamento. Então eu acho que, de modo geral, quando o paciente tem um tipo de câncer, a gente sabe que os cânceres geniturinários são os cânceres mais favoráveis para ter problema, né, de fertilidade, mas não necessariamente esses cânceres. Eu acho muito importante conversar sobre a preservação seminal, porque qualquer tratamento sistêmico pode levar a um prejuízo da fertilidade. A gente sabe que o espermatozoide é extremamente sensível a mudanças no organismo. Gripe, febre, qualquer alteração, né, do equilíbrio sistêmico pode levar a uma alteração seminal. Então, de modo geral, eu oriento aos meus pacientes, em qualquer tipo de câncer, preservar a fertilidade antes, porque eu nunca sei o que ele vai precisar no futuro. E aí uma dúvida, o paciente perdeu o timing, não passou pelo oncologista, não passou pelo uro, não preservou, e agora passou pelo câncer. Depois de quanto tempo que esse paciente ele pode voltar a se preocupar com a fertilidade, ou então até mesmo passar por um manejo hormonal? Existe um tempo mínimo para isso, Igor? Como é que é feito? Então, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Ele teve o câncer e não preservou a fertilidade. Perdeu o timing. Isso. E aí ele vai complementar a terapia dele, seria isso? Não necessariamente. Digamos que ele entrou em remissão, já não tem mais doença, mas e aí? Ele já pode voltar a se preocupar em fertilidade? Ele pode engravidar? Existe algum risco? Então, isso vai depender de muitas coisas, né? Primeiro, que câncer é. Segundo, se ele teve complementação terapêutica, se ele fez quimio-radioterapia. Porque depende do agente que foi utilizado, né? O tempo, a dose, a duração desse tratamento, que ele pode ter repercussão significativa na condição seminal por um tempo mais longo ou não. Mas vamos desenhar um cenário em que esse paciente ele fez, e aí eu volto a falar do tumor testicular, que é a idade mais prevalente, mas o Antônio já tinha comentado isso em uma das aulas aqui da Uronco, do quanto a paternidade tardia está crescendo, né? Então, reforça que a gente tem que sempre perguntar para o paciente, independente da idade que ele tenha, se há uma intenção de paternidade. Mas vamos supor que ele faça uma orquiectomia e ele não passe por absolutamente nenhuma complementação, né, que pode acontecer. E aí esse paciente, ele tem, com a orquiectomia, ele vai ter, estudos já mostram, redução de concentração que ele pode ter. Mas aí o tempo vai fazendo que o testículo contralateral permita ali, de alguma forma, compensar isso. Isso me pode passar, de fato, ileso e permitir que ele consiga engravidar naturalmente. A injúria e qualquer abalo, né, que eu posso dizer, ao estado de saúde daquele homem, ela vai repercutir sempre no potencial reprodutivo, de maneira geral, em torno de 74 a 90 dias, que é o período da espermatogênese. Então, para tudo, né? Hoje, no consultório, eu falei isso para um paciente, porque, assim, a gente recebe muito caso masculino, né? Eu faço a parte feminina, mas também atendo alguns colegas fertileutas que me mandam caso masculino para avaliar, e a gente fica com a difícil tarefa de pedir calma no momento em que o fertileuta pede pressa, né? E aí esse é um dilema, né, que a gente tem por causa disso. Porque se hoje aquele homem passa por qualquer intervenção que visa a melhora da condição seminal, vai demorar pelo menos 3 meses para a gente reavaliar. E a mesma coisa qualquer injúria. Então, respondendo a tua pergunta, que eu acho que eu estou conseguindo responder, no mínimo a gente precisa de 9 meses para rever o potencial fértil desse homem, para de fato poder dizer, olha, não houve impacto ou houve, né, para a gente saber se ele tem potencial fértil. Agora, mesmo que ele opere, não, eu não consegui congelar sêmen antes da orquiectomia, operei, congela depois, não tem problema. Tenta congelar antes da químio. Mas eu fiz a químio. É o que temos, então vamos congelar o que tem depois da químio. O que a gente sabe? Que a químio piora os desfechos de tratamento. Você vai ter uma pior qualidade seminal, com menor taxa de sucesso em formar blastocisto, né, em todo aquele processo da fertilização. Perfeito. Bom, já estamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo.
E eu queria pedir para todo mundo aqui trazer aí uma mensagem aí, o que a gente poderia estar orientando para esse paciente, seja independente do tipo de tumor que ele esteja enfrentando ali aquele desafio, em relação a essa questão da preservação de fertilidade, né? O que a gente poderia falar para esse paciente? A minha frase eu já falei, na dúvida congela. Então eu passo a bola aí. Olha, eu acho que o principal que eu posso dizer é, mesmo que tenha azoospermia não é o fim. É verdade. Acho que isso é o principal. Acho que poucos urologistas desbravam esse mar, né, mas a azoospermia não é o fim. Sempre tem uma outra chance. Eu sou adepto de esgotar todas as tentativas e tentar tudo. Eu sempre oriento congelar antes, mas não congelou, eu vou até o final e eu acho que tem possibilidade sim de encontrar espermatozoide, não desistir. A minha mensagem final não vai ter essas frases de efeito. muito bem pensadas, vocês estão de parabéns. Mas a minha mensagem final é que a gente tem que ter um olhar global para a saúde do homem. Apesar de sermos urologistas e não trabalharmos com fertilidade, alguns que estão nos ouvindo, eles precisam entender que existem essas possibilidades e que isso tem que ser oferecido, porque a saúde reprodutiva, ela é um bem-estar. A saúde é um bem-estar social. Saúde, pela OMS, é bem-estar físico, emocional e social. O que é o social? Constituir família. Você privar o cidadão ou a mulher, né, o homem ou a mulher disso, eu acho que é muito, muito ruim. O nosso papel é trazer saúde para as pessoas. Para fechar essa parte que o Breno destacou bem, quando a gente tem esse diagnóstico da zoospermia, a gente está olhando um líquido seminal, a gente não está olhando o testículo. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser vista antes de você realmente determinar que ali você não vai ter condições de encontrar um espermatozoide. Botar uma pá de cal no sonho, né? Então, assim, gostaria muito de agradecer a oportunidade aqui, a SBU. Achei realmente muito boa esse formato aqui da gente ter o podcast. E agradecer cada um que está aqui pelo papo legal que a gente teve aí. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu.